Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Estamos juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus. Muito obrigado por seu carinho, muito obrigado aí por sua audiência, sua amizade, sua companhia para mim, para o Quarteto Arautos do Rei. É sempre um privilégio ter a sua companhia, desfrutar dessa sua amizade. Eu vejo aí nas redes sociais como as pessoas geralmente são carinhosas com a gente. Muito obrigado, viu, por todo esse carinho, Deus lhe abençoe. E, aliás, esse carinho a gente recebe não só nas redes sociais, mas também em nossas viagens aí pelo Brasil, nos eventos evangelísticos, quando nós temos o privilégio de encontrar você, de ver você. Você nos vê sempre aqui e nós temos o privilégio de ver você quando vamos aí na sua cidade, na sua igreja. E sempre tanta gentileza recebemos, por isso nossa gratidão muito sincera. E olha, se você deseja receber vídeos meus com pequenas mensagens diariamente, a gente tem preparado esse material aí. A convite da equipe da web, da Novo Tempo, eu tenho tido esse privilégio também de gravar vídeos pequenos, em média 4 minutos, para que você possa receber. Se você deseja essas mensagens diárias, se você deseja receber aí no seu smartphone, é muito simples. Você entre no site Este Dia com Deus, assim, tudo junto, estediacondeus.com.br. E nesse site você se inscreve para receber essas mensagens. Você pode receber tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram. É isso, simples assim. São, como eu disse, vídeos curtos, diários, com alguma mensagem da Palavra de Deus para você. E no programa de hoje tem músicas do Quarteto Arautos do Rei, mais 2 músicas lindas, e nós vamos assistir a um testemunho de uma pessoa abençoada, impactada pela presença de Deus na sua vida e que decidiu
viver em fidelidade ao Senhor a despeito das consequências disso. Ou como vale a pena viver no centro da vontade de Deus. E eu vou compartilhar com você, como sempre, a palavra do Senhor, com esse título aí, a mensagem de hoje, Fiéis a toda prova. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará, a paz que Cristo traz. Que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. 2015 e 2016 foram os 2 piores anos da minha vida. Eu perdi meu pai com 14 anos de idade, então era muito difícil em casa sustentar minha mãe. A gente vivia de auxílio do governo e ajuda que às vezes uma família, um parente dava, um amigo dava, e era muito difícil. Eu fazia faculdade de jornalismo na época, lá em Recife, e eu lembro que foi difícil porque eu tinha que escolher. Ou eu gastava meu dinheiro para pagar a passagem para ir até a faculdade, ou eu comprava comida. A situação estava muito difícil. E eu deitei na minha cama, de barriga para cima, e comecei a chorar a Deus, dizendo: Senhor, socorro, me tira dessa situação porque eu não tenho nada, não tenho nenhum emprego. E eu lembro que eu orei tanto, chorei que dormi. E com uma semana eu arrumei um emprego. E eu fui contratado por uma empresa de call center terceirizada lá em Recife, e ela prestava serviço para TV por assinatura. Lá na empresa tinha um sistema que todo mundo conseguia trocar a sua folga. Eu trabalhava no domingo para algum colega e o meu colega tirava o sábado para mim, e eu não trabalhava no sábado. Só que chegou um momento que eu não consegui trocar. Eu decidi faltar no sábado e passou o sábado, eu não fui trabalhar. No domingo eu cheguei na empresa na esperança de tentar compensar o sábado, também não pude porque não tinha trocado minha folga. E quando foi na segunda-feira,
Assim que eu cheguei do trabalho, o meu chefe olhou para mim e disse: Pedro, eu quero conversar com você. Ele falou horrores, entendeu? Ele falou tanta coisa, ele começou a reclamar, me deu vários sermões. Ele olhou para mim e disse: você está demitido. Você não vai ficar nem mais um dia nessa empresa. Como é que você falta no sábado e você não justifica sua falta? Esse aqui é um papel da justa causa. Ele estava com o papel da justa causa na mão dele. E ele perguntou se eu faltaria novamente. Se por acaso eu não conseguisse trocar minha folga e tivesse que trabalhar no sábado. Eu olhei para ele bem sério e disse: eu vou faltar novamente. Eu faltaria se fosse necessário. Porque é meu princípio. É inegociável. É meu princípio. E ele pensou e depois ele olhou para mim e disse: Pedro, eu não vou fazer isso não. Sabe de uma coisa? Rasgou o papel, jogou no lixo. Tinham vários clientes que ligavam para mim pedindo suporte técnico para a TV e eu mandava eles colocarem na TV Novo Tempo. Coloca aí na TV Novo Tempo o número do canal X. E eles colocavam e eu mandava eles assistirem Revista Novo Tempo, Está Escrito, Na Mira da Verdade, Arena do Futuro, muitos assistiam também. Eu continuei trabalhando na empresa, trabalhei lá no call center 1 ano e meio. Eu só saí porque eu pedi, eu precisei sair. Porque eu precisava fechar minha carga horária, fazer um estágio para poder me formar. E no dia que eu fui sair da empresa, eu falei pro meu chefe: chefe, tô indo embora. E ele disse: Pedro, eu não quero perder você não. E a gente chorou naquela tarde, porque era meu amigo. Meu chefe virou meu amigo. Depois de lá, eu saí, eu fui trabalhar numa rádio e logo em seguida eu fui contratado pela TV Novo Tempo. E hoje eu sou repórter e produtor do Revista Novo Tempo. O programa que eu pedia para as pessoas assistirem para testar o seu sinal de TV. Hoje eu trabalho nesse programa e hoje eu falo, quem sabe, para uma dessas pessoas. E para mim é uma alegria saber que Deus, Ele realiza sonhos, Ele muda histórias. Vale a pena ser fiel. É assim mesmo, nós, filhos de Deus, que desejamos e decidimos viver em fidelidade ao Senhor, não podemos nos iludir. Não raras vezes provas virão, dificuldades surgirão. Afinal de contas, quando você anda na direção de Deus, você está andando na contramão do mundo. E você me dirá: pastor, quem anda na contramão está errado. Nesse caso, não. Aí é uma exceção. A questão é que o mundo tomou a direção errada. Então, quando você anda na contramão do mundo, você está indo na mão de Deus, na direção de Deus. Daí a razão por que dificuldades surgem, mas a gente precisa perseverar. E felizes são aqueles que perseveram. Felizes são aqueles que não desistem de viver no centro da vontade de Deus. Nada mais sublime na vida do que isso. Deus seja louvado por esse testemunho maravilhoso que nós assistimos. E eu tenho aqui um presente que tenho apresentado nas últimas semanas aqui no programa A Voz da Profecia. Esta revista maravilhosa, A Procura da Verdade. Você tem desejo no seu coração de encontrar realmente a verdade bíblica, de conhecer a palavra do Senhor e saber realmente aquilo que Deus nos revelou, nos ensinou. Você tem vontade de compreender melhor a Bíblia com mais profundidade, com mais clareza. Então, peça esse material aqui, nós vamos lhe mandar. É um guia de estudo da Bíblia. 15 temas da Bíblia foram selecionados, passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Então, são 15 temas e com esse estudo aqui você vai ter, com certeza, uma compreensão melhor de alguns temas bíblicos que são cruciais, que são importantíssimos. A gente manda para você a revista de graça. Olha aí o site, biblia.com.br. Tem também o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para esse código e aí você entra direto no site para fazer o pedido. Tem a opção do telefone, para quem é mais tradicional, quiser usar o telefone, liga para a gente em dia útil e horário comercial. E ainda tem o WhatsApp, o número está aí, 12982440077. Você pode mandar a mensagem agora, mensagem de texto dizendo: eu quero a revista A Procura da Verdade. E nós vamos mandar para você esse presente, mas ó, é presente mesmo.
Não custa nada, o objetivo é levar você ao estudo da Bíblia. Muito bem, intervalo rapidinho e na sequência eu volto para nós seguirmos com o estudo da Palavra de Deus. Estamos juntos. Muito bem, já voltamos com o seu programa A Voz da Profecia. E eu apresentei há pouco a revista A Procura da Verdade, mas eu quero lhe dizer que nós temos um outro curso bíblico também, muito fácil de você fazer, de você acompanhar. Esse, nós não temos assim um material físico, uma revista ou um DVD preparado, mas nós temos, você pode fazer esse curso online. O nome do curso é O Senhor da Vida. Se você entrar no site biblia.com.br, você procura lá esse curso, O Senhor da Vida. E você vai ver que ele é apresentado por mim na companhia do Quarteto Arautos do Rei. Nós dialogamos a respeito de diferentes temas da Bíblia. E aí sempre chegamos a uma conclusão maravilhosa, afinal de contas, a palavra de Deus é linda e profunda, é luz para os nossos caminhos. E você vai perceber que esse curso também é diferente, porque o quarteto canta algumas músicas durante os nossos diálogos, nossas conversas. O Senhor da Vida. Entre no site biblia.com.br e faça esse curso bíblico diferente, especial, online. Muito bem, estamos aqui no programa A Voz da Profecia e na semana passada nós concluímos a série Gente como a Gente, durante a qual nós pensamos em personagens bíblicos. Na verdade, foram 40 programas dentro da série Gente como a Gente. E eu disse semana passada que nós paramos a série, mas pretendemos voltar daqui a algum tempo mais, não sei exatamente quando, mas nós pretendemos voltar com a segunda edição da série Gente como a Gente. Provavelmente teremos mais 40 programas aí pela frente, mas mais para frente aí, tá bem? Temos orado e pedido a Deus que nos direcione em tudo. A partir de hoje, eu vou seguir com você com alguns temas assim diversos, temas livres, sendo que hoje e na próxima semana nós vamos pensar dentro desse tema geral, fiéis a toda prova. Mas antes de partirmos para a Bíblia, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, te louvo e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez e te peço, usa-me e todos que estão em oração comigo, para que juntos nós compreendamos Tua palavra e por ela sejamos abençoados. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Realiza a Tua vontade em nossa vida. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero começar com 2 lindos textos do Antigo Testamento. Vou começar aqui no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 16. Você tem aí a Bíblia? Quer acompanhar na sua própria Bíblia? Então busque aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Aliás, não, estou aqui no primeiro livro. Deixa eu ir para o segundo. Pronto, já achei aqui de primeira. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Na minha Bíblia está escrito assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Só a primeira parte do verso. E eu repito, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Isso é bonito, não é? A Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra, porque Deus é onipresente e onisciente, além de onipotente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus vê tudo o que se passa aqui. Deus sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Então a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos ao outro texto? Agora Salmo 101, verso 6. Eu disse Salmo 101, verso 6. Na minha Bíblia está assim:
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, diz o Senhor, esse me servirá. É assim, acredite. Os olhos do Senhor estão fixos nesse mundo, neste velho mundo. Apesar de nós, seres humanos, termos nos desviado de Deus, os olhos do Senhor estão voltados para nós com muito carinho e muita atenção, até porque Deus sabe que exatamente porque nos separamos dele nós necessitamos, nós carecemos, e como um pai de amor, seus olhos estão voltados para nós. E Deus vê de maneira muito especial aqueles que lhe são fiéis, aqueles que procuram viver no centro da sua vontade, aqueles que têm sinceridade de propósito e de coração e procuram harmonizar a vida segundo a vontade do Senhor. Diante disso, desses dois textos do Antigo Testamento, eu quero agora partir para o Novo Testamento, onde nós somos estimulados na mesma direção, no sentido de que devemos manter firme a nossa confiança em Deus e a nossa fidelidade ao Senhor. Do Novo Testamento, um dos textos que eu acho assim mais fortes, claros e diretos em relação a esse assunto de confiar em Deus e manter a fidelidade ao Senhor, eu penso que um desses textos é este aqui, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, leia o primeiro verso 23, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, sem duvidar, porque está escrito: quem fez a promessa é fiel. Quem foi que fez a promessa? Quem foi que prometeu para você e para mim de que se nós permanecermos nos seus caminhos, um dia nós alcançaremos a vida eterna? Um dia nós sairemos dessa realidade presente triste, difícil, caótica, injusta e alcançaremos a vida eterna. Vida eterna que será extraordinária não só porque a gente vai viver e nunca morrer. A vida eterna será extraordinária não só por sua quantidade, mas sobretudo por sua qualidade, sim. Quando a eternidade começar para os filhos de Deus, aí que nós saberemos para valer o que é a vida, para o que foi que nós somos criados, porque o que nós temos hoje é uma vidinha, e quando eu digo vidinha, não estou me referindo apenas ao fato de que vivemos pouco tempo aqui, mas eu estou me referindo à qualidade de nossa vida aqui, de tanto sofrimento, tanto problema, tantas lágrimas e dificuldades. Quando a eternidade começar, é que nós saberemos de fato o que é a vida. Nós desfrutaremos a eternidade e a nossa alegria maior não vai ser viver e nunca morrer, mas vai ser a maneira como nós vamos viver. Deus enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Todos os motivos que nos trazem dor, tristeza, as perdas da vida, os sofrimentos da vida, tudo isso estará no passado. Deus fará novas todas as coisas. Eu quero avançar um pouco mais aqui no capítulo 10, porque tem esses versos aqui que eu preciso compartilhar com você. Agora, do verso 35 ao verso 38, Hebreus 10, versos 35 a 38, 39 na verdade, está escrito assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E o texto bíblico segue dizendo assim para a gente: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. A mensagem da palavra de Deus para você nessa hora
esteja você onde estiver, esteja você vivendo, não importa em que circunstância, fácil ou difícil, de alegria ou de tristeza, de realização ou de frustração, a mensagem da palavra de Deus para você nessa hora é esta aqui: não perca a sua confiança em Deus e na sua palavra. A palavra de ordem é: persevere e não desista. Existe uma promessa feita por Deus e quem fez a promessa é fiel. Há um galardão, uma recompensa, um prêmio para aqueles que perseveram no caminho do Senhor e mantêm sua confiança e fidelidade no Senhor. A mensagem é essa: mantém a fé para a salvação. Mas olha aqui uma advertência: se você retroceder, se você desistir, se você abandonar o Senhor, você estará retrocedendo para a perdição, porque só existe salvação nele, unicamente nele, por meio dele. Os fiéis, corajosos, eles avançam, eles não retrocedem para a perdição, mas os covardes, os medrosos, infelizmente, eles retrocedem sim para a própria perdição deles. De acordo com o dicionário, covarde é aquele que não apresenta coragem. O covarde se caracteriza pela ausência de bravura e valentia. O dicionário diz que covarde é uma pessoa medrosa, fraca, frouxa. Mas os fiéis de Deus avançam pela fé, avançam para a vitória. Se você segue aqui na leitura bíblica, carta aos Hebreus, agora no capítulo 11, você vai ver um texto extraordinário, onde são apresentados exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus. Claro que eles não eram perfeitos. Todos eles cometeram erros, uns mais, outros menos. Mas foram pessoas que, a despeito das suas fraquezas, procuraram viver em fidelidade ao Senhor. Então, são apresentados aqui vários homens e mulheres dos tempos do Antigo Testamento. A gente costuma chamar esse texto aqui de a galeria dos heróis da fé. E eu quero mostrar para você aqui do capítulo 11, os versos 33 a 38. Veja o que está escrito a respeito desses homens e mulheres de Deus do passado, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Que experiências duras, hein? Pelas quais passaram homens e mulheres de Deus do passado que decidiram ser fiéis ao Senhor. Mas a Bíblia diz que pela fé eles suportaram tudo isso, pela fé eles venceram. Ainda que tenham sofrido, estes homens e mulheres aqui são apresentados como vencedores. Uns tiveram um livramento espetacular, outros testemunharam sua fidelidade a Deus com a morte, mas todos foram fiéis, todos foram vitoriosos. Quando o texto bíblico diz aqui no verso 34, que alguns deles extinguiram a violência do fogo, eu penso que aqui é uma referência, sobretudo, aos 3 jovens hebreus que foram
levados de Jerusalém para Babilônia, e ali foram servir na corte do rei Nabucodonosor da Babilônia. É possível que você conheça a história, está registrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. 3 jovens que, estando em Babilônia, servindo na corte do rei da Babilônia, num determinado dia passaram por uma prova de fogo, literalmente falando. Está escrito que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma imensa estátua dele próprio e disse que todas as pessoas que estavam ali no seu reino deveriam se ajoelhar diante dessa estátua e adorá-la. E no dia marcado, na hora marcada, todos se prostraram diante da estátua do rei, exceto esses 3 jovens, que eram fiéis a Deus e à sua palavra e ao mandamento de Deus. E eles foram denunciados ao rei, e já estava dito antes que quem não se ajoelhasse, não adorasse a estátua do rei Nabucodonosor, deveria ser lançado numa fornalha ardente. Os 3 jovens não se prostraram, foram denunciados ao rei, levados à presença do rei, e o rei disse assim: ora, vocês não se ajoelharam, pois eu vou dar a vocês uma segunda chance. Quando a banda tocar, vocês vão se ajoelhar, senão vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E o que foi que esses jovens responderam para o rei Nabucodonosor, o principal monarca da terra na sua época? É impressionante a coragem desses moços. Eu preciso ler para você, está aqui no profeta Daniel. Quer acompanhar aí na sua Bíblia? Profeta Daniel, capítulo 3. Vou ler os versos 16 a 18. Veja que quando Nabucodonosor diz que vai jogá-los na fornalha se eles não se ajoelhassem, o rei chega a dizer assim: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? O rei não estava apenas afrontando os jovens, mas o próprio Deus deles, o Senhor, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. É louco quem faz isso? Veja agora a resposta dos jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau! Esses meninos não eram fracos, não. Esses garotos estavam decididos. Eles queriam viver em fidelidade ao seu Deus e unicamente ao seu Deus. Você já pensou nisso, a coragem desses garotos? Diante do rei, do poderoso rei, que poderia matar um se tão somente quisesse. Ei, fique sabendo, Senhor Rei, que nós não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou, que o Senhor construiu. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, Ele tem poder para isso, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não adoraremos essa imagem, porque eles adoravam somente o Deus único, Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Extraordinário. E você conhece a história. Por conta da fidelidade deles a Deus, foram lançados na fornalha. Mas, de repente, o rei Nabucodonosor olha lá de fora e diz assim: não lançamos 3 jovens na fornalha? Como pode ser isso? Eu estou vendo 4, inclusive um deles parece assim, filho dos deuses. E quando os 3 foram tirados da fornalha, está escrito que nada, absolutamente nada deles estava queimado, nem mesmo suas roupas. Por quê? Porque o Senhor esteve com eles lá no meio do fogo e os livrou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este foi um livramento espetacular, extraordinário. Mas olha, lembre-se disso, cabe a Deus decidir.
se Ele nos livrará numa hora como essa, numa prova de fogo como essa, ou se Ele permitirá que nós glorifiquemos o Seu nome com a nossa morte, sendo martirizados. Cabe a Deus decidir isso. E os jovens tinham consciência disso, por isso eles disseram: nós não prostraremos e não adoraremos essa imagem. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Deus não fizer isso, ainda assim nós continuaremos sendo fiéis ao Senhor. Você sabe que outro dia, pensando na história desses jovens, eu me lembrei da história de João Hus e Jerônimo de Praga. A história desses homens também é bem interessante, porque eles também foram ameaçados com fogo e foram queimados vivos porque eram fiéis a Deus. Eu não sei se você conhece a história deles, João Hus e Jerônimo de Praga. Eles foram precursores da reforma protestante. João Hus, ele era um pensador e um reformador religioso. Ele nasceu na República Tcheca e foi queimado vivo aos 46 anos de idade, precisamente no dia 6 de julho de 1415. Depois que o humilharam em um concílio, uma reunião religiosa, no qual ele exaltou Cristo como seu supremo juiz. Então colocaram na cabeça de João Hus, aqueles que o condenaram, colocaram na cabeça dele uma mitra de papel, uma espécie de uma coroa de papel. E essa coroa estava ilustrada com caricaturas de demônios. E havia uma inscrição assim: coroa de hereges. Quando colocaram aquela mitra na cabeça de João Hus, ele disse assim: o meu Senhor Jesus Cristo, por minha causa, levou uma coroa de espinhos, porque eu não deveria, então, carregar esta leve coroa, por mais ignominiosa que seja. A verdade, ele disse, é que eu a levarei de bom grado. Quando acenderam a fogueira, Hus começou a cantar com voz tão forte que se confundia com o estalar da lenha e o barulho da multidão. Testemunhou a sua fé, não desistiu da sua fé e da sua fidelidade a Deus, mesmo em meio a chamas. E tendo trilhado o mesmo caminho e recebido a mesma sentença, Jerônimo de Praga, que era um teólogo e filósofo, foi inclusive o principal discípulo de Hus, foi o seu mais leal amigo. Jerônimo de Praga morreu aos 36 anos, no dia 30 de maio de 1416, menos de um ano depois do seu grande amigo João Hus. Ele foi cantando para o local da sua execução. Ali os seus inimigos tentaram acender fogo atrás dele, mas Jerônimo desafiou os inimigos e disse assim: venham, acendam um fogo diante do meu rosto. Se eu houvesse temido as chamas, eu não teria vindo a este lugar. E enquanto as chamas crepitavam, ele novamente cantava. E ele orou a Deus e disse assim: a ti, ó Cristo, entrego a minha vida em chamas. Quantos homens e mulheres de Deus do passado foram fiéis ao Senhor, mesmo diante de zombaria, de críticas, mesmo diante de insultos, de perseguições e até ameaças de morte. Quantos foram fiéis, foram leais a Deus? Você sabe que um século depois da morte desses dois grandes homens de Deus, a reforma protestante atingiu seu clímax com o alemão Martinho Lutero. Quando perseguido e ameaçado, disseram assim para Lutero: o Senhor conhece o caminho que está decidindo trilhar. Em tom de ameaça, você compreende? Como que dizendo assim: olha, outros que trilharam esse mesmo caminho seu morreram, foram assassinados. Você conhece o caminho que está decidido a trilhar?
A resposta de Lutero foi assim: eu não conheço o caminho, mas eu conheço o meu guia. Oh, eu sei com quem eu estou. Eu sei a quem eu amo, a quem eu sirvo, em quem eu creio. Eu não conheço o caminho. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas eu conheço o meu guia. Eu sei com quem eu estou. E eu já citei aqui outras vezes, até porque eu gosto muito dele, o pregador inglês do século XVIII, John Wesley, que foi inclusive o precursor do movimento metodista. Certa vez o grande Wesley disse assim: dá-me 100 de homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo, disse Wesley. Eu não me importo se eles forem clérigos ou leigos. Homens assim destruirão o reino do diabo e edificarão o reino de Deus na terra. Tremendo, hein? 100 de homens apenas eu preciso. 100 homens. Para que juntos nós sacudamos o mundo. Eu não me importo, disse Wesley, se esses homens foram clérigos ou leigos. O importante é que eles não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada além de Deus. E nós vamos juntos destruir o reino do diabo e vamos edificar o reino de Deus na terra. Oh, meu amigo, minha amiga, o chamado divino é para que nós sejamos estes homens e mulheres. É para que nós sejamos luzes de Deus nesse mundo de trevas, de escuridão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Eu citei há poucos dias aqui. Paulo diz assim, é um desafio para a igreja, para você, para mim. Ele diz para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, perversa, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Esse é o grande desafio. Você e eu somos chamados a nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, para que no meio dessa geração depravada e corrompida na qual vivemos, imagine você, se isso era real nos dias do apóstolo Paulo, primeiro século da era cristã, imagine você agora em pleno século XXI. O mal se intensifica cada vez mais, porque o ser humano vai se afastando de Deus e na sua arrogância vai se atolando no mal e no pecado. Se nos dias de Paulo a geração era corrompida e perversa, imagine você em nossos dias. Mas Paulo diz assim, no meio dessa geração corrompida, perversa, os filhos de Deus devem resplandecer como luminares no mundo, como astros no mundo. Significa dizer que a presença de Deus em nós deve ser tão intensa que nossa vida deve iluminar, brilhar, para que as trevas sejam dissipadas e pessoas que estão por aí perdidas nesse mundo apodrecido possam ver através das nossas palavras e da nossa vida que existe um caminho, sim, seguro e abençoado, existe um caminho feliz para todo aquele que opta por andar na direção de Deus. Mas olha aqui, não espere aplausos do mundo, pelo contrário. Você se lembra que Jesus disse, se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, diz Cristo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são dele, porque eu escolhi vocês para mim, é que o mundo odeia vocês. Não se iluda pensando que por ser um cristão fiel a Deus, fiel à sua palavra, que anda na direção de Deus, você terá o aplauso do mundo, muito pelo contrário. A tendência é de quem vive em santidade na presença do Senhor ser odiado, ser desprezado, até perseguido por aqueles que vivem em pecaminosidade, que vivem na direção do mundo e do pecado. Não se iluda pensando que o mundo vai aplaudir você por causa da sua fé. Os cristãos vivem na contramão do mundo.
E você poderá me dizer assim, não, mas espera aí, quem anda na contramão está errado. Nesse caso, não. Como já disse, a questão é que o mundo tomou a direção errada. Essa é uma exceção. Quem anda na contramão do mundo está certo, porque está andando na direção de Deus, está na mão de Deus. A questão é que o mundo, repito, tomou a direção contrária, está em oposição a Deus. Você está me assistindo aí, talvez você já ouviu isso que eu estou falando muitas vezes, sabe de todas essas coisas, mas eu lhe pergunto, você já tomou a sua decisão de andar verdadeiramente na direção de Deus? Há quanto tempo você tem sido chamado, tem sido convidado para o caminho do Senhor? Qual será a sua decisão? Qual será o seu destino? Porque você sabe que as nossas decisões tomadas aqui neste mundo determinam qual será o nosso destino. Essa vida aqui é curta, incerta, passageira, mas é extremamente importante, porque o nosso destino eterno é definido aqui e agora, a depender das nossas decisões, das nossas escolhas. Todo ser humano precisa decidir em que caminho vai andar, se na direção do mundo, em oposição a Deus, ou se vai de maneira consciente. Escolher o Senhor e viver em fidelidade a Deus. Talvez você até frequente aí uma igreja, uma comunidade religiosa, e você tem tido a oportunidade de conhecer a Santa Bíblia. Talvez você já assista, por exemplo, a TV Novo Tempo há um bom tempo. Já estudou a Bíblia, conhece os ensinos básicos e principais das Escrituras, e você sabe que esse é o caminho. Mas se você ainda não se decidiu para valer, eu lhe pergunto, você está esperando o quê? Uma doença? Sofrimento? Para no sofrimento se voltar para Deus? Está esperando a morte chegar para voltar-se para Deus? Ora, depois que a morte chega, ninguém se volta para Deus ou para o diabo. Porque, de acordo com a palavra de Deus, a morte é um estado de completa inconsciência. Então, o nosso destino para a vida eterna ou para a morte eterna é selado, é definido no momento quando nós morremos. O seu coração precisa ser totalmente do Senhor. Até porque coração dividido é coração de ninguém. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo, disse Cristo, não ajunta, espalha. Esse é o tempo, essa é a hora. Hoje é o dia de você se inclinar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho sentido o teu chamado para andar na tua direção, e eu tenho consciência que quem anda na tua direção anda em oposição ao mundo, na contramão do mundo, mas é isso que eu quero, Senhor, porque eu quero o Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Veja que não há terreno neutro no campo espiritual. Ou você vive conscientemente na direção de Deus e na contramão do mundo, ou você, de maneira consciente ou inconscientemente, está na direção do mundo e em oposição a Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, continue falando à sua mente, ao seu coração e chamando você, a mim, a nós todos, para que nós decidamos viver em fidelidade ao Senhor. Só assim a nossa vida fará sentido. E só assim um dia nós iremos além da morte e alcançaremos a vida eterna. Ouça o quarteto cantar e faça dessa canção a sua oração. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero
ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Bendita a hora quando você toma essa decisão, quando você diz assim: Senhor, eu quero ser fiel a toda prova, em toda e qualquer circunstância, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu quero ser fiel a Ti. E aí você clama a Deus por poder, por ajuda, Deus ouve sua oração e Deus atende, porque o Senhor é misericordioso e maravilhoso. Mas está na hora, chegou o tempo de você assumir a sua identidade em Deus e a missão que o Senhor lhe confiou. Não tenha medo. Entregue-se completamente ao Senhor e diga assim: Pai, eu estou aqui, sou fraco, sou incapaz, não tenho forças suficientes, mas eu me rendo, eu me entrego, eu me jogo nos teus braços e te peço, concede-me, Senhor, o poder para andar nos teus caminhos, para viver em confiança e fidelidade a Ti. E creia, Deus vai lhe abençoar nessa direção. Posso orar com você? Pense em Deus comigo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, porque não há outro igual a Ti. Nessa hora, Pai, eu te peço por todos que estão orando comigo, Senhor, no sentido de que Tu nos ajudes para que, a despeito de toda a oposição do mundo, nós permaneçamos firmes e inabaláveis nos Teus caminhos, para que nós sejamos vencedores e não perdedores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos e não covardes. Estamos nas Tuas mãos, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos para frente. Tem vitória de Deus para você e para mim. Se o Senhor permitir, na próxima semana nós vamos continuar com esse tema, ok? Fiéis a toda prova. Até que chegue o próximo programa,
Fique com Deus, fique nas mãos dele e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.